Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de IA para professores. Meu nome é Anderson Chaves e hoje a gente vai falar sobre engenharia de prompts. Engenharia de prompts é uma área que tem se popularizado nos últimos anos com o avanço da IA generativa. Mas para a gente falar sobre isso, primeiro a gente precisa entender o que é um prompt. Bom, e o que é um prompt? Em geral, um prompt ele vai ser um comando ou uma instrução que é dada para uma inteligência artificial. Na maioria das vezes, na maioria das ferramentas de IA, ele é a única ferramenta que você possui para interagir com o IA e para você determinar o comportamento da ferramenta que você está utilizando. Ele é a única forma que você possui para alterar o comportamento da sua ferramenta de IA. E o que vem a ser o prompt? Nada mais é do que um texto que guia a resposta que vai ser gerada. E esse texto pode ser uma pergunta, ele pode ser uma descrição, pode ser uma tarefa, pode ser um contexto, enfim, ele pode ter qualquer que seja o formato. Por exemplo, eu posso ter um prompt que seja uma pergunta da seguinte forma: quantos planetas existem no sistema solar? Isso aqui pode ser o exemplo mais simples, um dos exemplos mais simples que a gente pode ter de um prompt. Já que essa aqui é uma aula prática, vamos tentar executar esse prompt em uma ferramenta real de inteligência artificial. Vamos pegar o chat GPT. Então, aqui, se eu acessar o link do chatgpt.com, ele já me oferece aqui na tela inicial, né, antes mesmo que eu crie a conta, ele já me oferece aqui uma tela. Aparece uma tela bem simples, né, com bem pouca coisa, é, não por acaso, bem parecida, né, com a tela do Google, se a gente fosse acessar agora. Mas o principal é que ele tem aqui, né, uma barra de busca, né, uma barra de pesquisa, uma barra de texto, onde eu posso digitar qualquer coisa, né? Ele mesmo me orienta, pergunte alguma coisa. Então eu posso colar aquela pergunta, né, que foi meu prompt, e se eu direciono isso aqui para IA, ele vai me fornecer uma resposta. Ele vai dizer, olha, sistema solar, existem 8 planetas aí conhecidos pela União Astronômica, vai me dar a lista aqui de planetas, e vai ainda, de quebra, ainda vai falar um pouquinho sobre Plutão. Então, tudo que define a resposta da IA, pelo menos até onde eu tenho controle, é este prompt, esta pergunta. Bom, agora vamos falar sobre a comunicação, né? Como é que a gente se comunica com esses modelos de linguagem? Como que a gente usa os prompts? O prompt, ele vai determinar a qualidade da resposta que eu vou obter, né? E, inclusive, se a resposta vai ser adequada ou não para as minhas necessidades, tudo depende do meu prompt. O prompt, ele define o contexto que a IA vai ter para responder a pergunta que eu estou fazendo, né, para tentar me fornecer a estrutura que eu estou esperando, e o formato do conteúdo, né? De que forma, qual vai ser o formato da resposta? Eu também posso pedir utilizando o meu prompt. Por exemplo, uma coisa é eu ir lá no chat GPT e perguntar, me explique o ciclo da água, né? Posso dar um comando aqui. Outra coisa é eu virar e perguntar para ele, né, e pedir para ele, me explique o ciclo da água como se eu tivesse 10 anos de idade. Vamos fazer esse teste? Vou vir aqui agora, né? Vou abrir uma outra tela e vou pedir para ele, me explique o ciclo da água como se eu tivesse 10 anos de idade. Então, repara a hora que ele está me fornecendo uma resposta aqui, né? Só que é um pouco diferente da pergunta anterior que eu tinha feito, né, sobre os planetas, porque agora eu estou pedindo explicitamente para ele me explicar como se eu tivesse 10 anos. Então, repara que ele vai incluir que tem bem mais emojis, tem uma linguagem um pouco mais leve, né, são frases curtas, né, um texto, né, visivelmente mais simples, né? Que ele está tentando fornecer uma resposta como se eu tivesse 10 anos de idade, tá? Um pouco mais adequada para aquele nível que eu pedi. Então, tudo isso para mostrar que o formato do prompt, né, que eu estiver colocando ali no prompt, vai definir exatamente a saída da IA. E daí nós temos diferentes tipos de prompts, tá? Existem diferentes tipos. O primeiro, ele é simples, né? Ele pode ser uma pergunta direta, né? Ou um comando direto. Por exemplo, me explique a fotossíntese, né? Então, eu posso dar esse comando para a IA, né? Posso pedir para ele me explicar a fotossíntese.
e aí ele vai me gerar um texto, né? Um texto razoavelmente genérico, é, nesse caso que ele está colocando algumas fórmulas, né? Ok, né? Não está errado, está correto, né? Ele aqui até gerou um aviso aqui que eu tô usando o modelo básico porque eu não loguei aqui na minha conta, né? Mas por agora isso não é um problema. Agora, eu posso fazer um prompt um pouco mais detalhado, com um contexto e um papel definido. Por exemplo, explique a fotossíntese para uma criança de 10 anos, né? Foi aquele teste que a gente já fez, né, no exemplo anterior do ciclo da água. Agora, eu posso fazer um prompt também que seja mais avançado, né? Eu posso, além de tudo isso aqui que eu incluí, eu posso pedir para ele incluir também o que a gente chama nessa área de persona, né? Que é como se fosse uma pessoa que define o comportamento, né? Que vai definir como a ferramenta vai se comportar. Eu posso pedir para ela se comportar como uma persona e definir uma estrutura esperada também. Por exemplo, eu posso vir para ele aqui e falar, olha, você é um professor de ciências. Nisso aqui eu já estou definindo uma persona. Agora eu quero que ele, como ele é um professor, eu quero que todas as respostas que ele gere daqui em diante sejam adequadas com essa persona que eu defini. E eu posso pedir para ele também formatar a resposta que ele vai criar de acordo com alguma estrutura. Olha, eu quero que você crie agora um resumo em tópicos sobre fotossíntese para o sexto ano. Então agora aí, vamos verificar a diferença dessa resposta. Se eu vier aqui, novamente aqui na ferramenta, né? E pedir para ele me gerar a resposta, né? Colocar o prompt com essas características, aí repara como já está diferente. A primeira coisa é que a estrutura da resposta está visivelmente diferente, né? Ele está me gerando um resumo em tópicos, então isso significa que ele está colocando diversos tópicos aqui de forma sequencial, né? E estão mais alinhados como se fosse realmente um professor de ciências. Bom, agora, dito isso, né, como que a IA ela entende o mundo? A forma que a IA ela vai fazer, vai processar o prompt, vai ser lendo palavra por palavra aquilo que a gente inseriu, e ela vai buscar padrões que tenham sido aprendidos durante o treinamento. Então, internamente, ela não tem um mecanismo que seja capaz de reconhecer ou de diferenciar o que que é fato do que não é fato, do que é verdade, do que não é verdade. Tudo que ela faz vai ser tentar responder de acordo com o padrão que você inseriu ali na pergunta. E isso faz com que até a forma como você escreve a pergunta vai definir a forma que vai ser a saída. É um teste extremamente simples que você pode fazer também, usando o próprio chat GPT, se você mudasse, por exemplo, a linguagem. Em nenhum momento eu disse aqui para o meu chat que eu queria que ele respondesse em português. Mas ele me respondeu, né. Isso não é porque eu da minha conta está em português, eu estou acessando do Brasil, nem nada disso. É simplesmente porque a minha pergunta foi feita em português. Então, o tom da minha pergunta vai definir o tom da resposta. Se eu colocasse uma pergunta, provavelmente mais cheia de gírias, né, ou com um sotaque específico, né, muito provavelmente a resposta que eu ia obter também ia ser exatamente no mesmo nível da pergunta que eu fiz. Porque tudo que está acontecendo ali por trás vai ser que o chat ele está gerando a resposta com base na probabilidade de cada palavra aparecer, de acordo com aquilo que ele viu no treinamento, e mais uma etapa de alinhamento que acontece por trás dos panos, ou seja, é uma etapa onde o prompt, né, onde a ferramenta de IA ela é treinada repetidas vezes para responder de acordo com aquilo que os seus criadores esperam que ela responda. Bom, e tudo isso, né, no final das contas, né, para a gente dizer o seguinte: a gente não pode menosprezar a importância de uma boa comunicação com as ferramentas de IA. Se a gente, muitas vezes, né, você tem, alguns professores vêm dizer assim: "Ah, eu usei o ChatGPT, mas as respostas não são boas. Eu tenho que ficar mudando muito aquilo que ele responde, não me adapto". E muitas vezes pode ser que essa pessoa, né, vai trabalhar, né, prefere trabalhar de outra forma mesmo.
Agora, muitas vezes acontece também que o prompt que está sendo usado é um prompt que está mal formulado. E se você faz uma pergunta mal formulada, a resposta ela vai, você tem uma grande chance de ter uma resposta genérica ou até incorreta. Por exemplo, eu posso chegar mais um exemplo, né? Pedir para a IA, me explicar a independência do Brasil. Eu posso tanto fazer um prompt direto e simples, como esse, né? Quanto eu posso fazer um prompt claro e direcionado, né? Por exemplo, suponha que eu faça o seguinte prompt, né? Você é um professor de história do ensino médio. Escreva um resumo em até 3 parágrafos explicando como aconteceu a independência do Brasil com linguagem acessível para alunos de 15 anos. Então, repara como agora eu estou montando um prompt, de novo, definindo uma persona, e agora estou elaborando mais ainda, estou pedindo para ele escrever como estrutura, né, a resposta, olha, até 3 parágrafos, e ainda eu tô pedindo para ele adequar o tom daquilo que ele vai escrever, olha, com uma linguagem acessível para alunos de 15 anos. Então, vamos ver a diferença, mais esse exemplo, vamos ver a diferença entre esses dois casos. Vou colocar aqui, explique a independência do Brasil. Então, repara que no primeiro momento, ele vai me trazer aqui, olha, um texto aqui sobre a independência do Brasil, de forma, né, até correto, né, mas de forma mais ou menos genérica, né? Tem bastante conteúdo sobre isso na internet. Então, beleza, né? Nada errado. Agora, eu posso vir aqui e fazer a mesma pergunta, né? Ou melhor, né? Mudar um pouco a pergunta, mas com o mesmo objetivo, né? Mas eu estou definindo agora qual é o meu público. Estou pedindo para ele escrever até 3 parágrafos com linguagem acessível para alunos de 15 anos, né? Mas vamos mudar um pouquinho, né? Vamos dizer que agora seja para ensino fundamental e agora para alunos de 11 anos. Será que vai ter diferença? Né? Então, olha só. Olha como é que ele já mudou a resposta. Primeira coisa, ele já colocou aqui, né? Ele disse aqui, olha, vai um resumo bem simples para os alunos entenderem a independência do Brasil. Então, ele criou o resumo em 3 parágrafos, do jeito que eu pedi, né? E se você depois olhar com calma, ó, repara como que está mais leve que a estrutura do texto, né? Ele está usando palavras mais simples, né? Está usando um texto menos carregado, um conteúdo mais leve, porque realmente está mais voltado para alunos de 11 anos. É tudo isso pelo prompt que eu formulei. Então, resumindo, né? A entrada ruim vai levar a uma saída ruim. A conclusão que a gente pode chegar, então, diante de tudo isso que a gente viu até aqui, é que muitas vezes o que vai definir a qualidade da sua resposta? É a qualidade do seu prompt. E agora, né, das próximas aulas, a gente vai ver alguns princípios mais detalhados que vão nos ajudar a direcionar como que eu posso escrever um prompt melhor, mais adequado para as minhas necessidades.